Olá, boa noite. Bem-vindo à primeira edição do Jornal Band Minas desta semana. Vamos aos destaques de hoje. Incêndio que pode ter sido criminoso destrói galpão na capital. Tragédia em Belo Oriente. O motorista que matou 6 pessoas atropeladas ainda não foi preso. E veja também futebol, que tem novidade no Cruzeiro e dúvida no Atlético para o lugar de Tardelli. E ainda maior carnaval da história. 1,5 milhão de foliões são esperados nos blocos de rua de BH. Veja agora no Band Minas. Um incêndio que começou na noite desse domingo e durou toda a madrugada destruiu uma empresa de locação de andaimes em Contagem. A polícia trabalha com a hipótese do incêndio ter sido criminoso. Durante toda a madrugada, cerca de 20 militares trabalharam para conter as chamas dentro da empresa de locação de andaimes. O fogo começou em uma pilha de pranchões de madeira. Neste vídeo, é possível ver a altura que as chamas atingiram. Nós chegamos ontem por volta das 9 horas da noite, iniciamos o combate de prevenção, né? Porque a gente não tinha condições de chegar exatamente no fogo por conta da quantidade de calor e de chamas muito altas. E a gente foi fazendo o controle desse incêndio, foi eliminando os riscos. À medida que a gente conseguia aproximar, a gente combatia mais diretamente o fogo, né? A cobertura do depósito ficou destruída por causa do calor provocado pelas chamas. O muro que divide o local desta casa desabou. Rosane, que mora aqui com o pai e os 2 filhos, levou um susto quando viu a fumaça invadindo a residência. O fogo começou a lastrar, e lastrando. E cadê meu pai? Meu pai estava lá dentro sozinho, porque nós tínhamos saído e voltado rápido. Quando ele veio, ele já estava tremendo. Nós fomos pegar ele lá em cima na escada. O fogo já estava no muro. A área foi isolada por causa do risco de novos desabamentos. A parte do muro do vizinho já cedeu. A gente teve que quebrar uma outra parte para poder ter acesso ao fogo, e agora a parte da frente corre o risco também de cair, porque a parte da estrutura está apoiada ainda em alguns andames de madeira ali dentro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que 2 homens foram vistos entrando na empresa no início da noite de ontem. Os militares ainda encontraram lá dentro 2 galões que estariam com combustível. Foram encontrados galões de gasolina e, de acordo com relatos de vizinhos aqui e testemunhas que estiveram no local ontem, no início do incêndio, 2 indivíduos que adentraram o estabelecimento aí. O proprietário diz não ter inimigos, mas o incêndio pode ter sido provocado por um ex-funcionário. Tem pessoas que às vezes trabalhou, sai daqui mal. O senhor teve algum problema com algum ex-funcionário? Não, assim, problema que ameaça não, mas né, a gente teve funcionários que saíram daqui insatisfeitos, né? Ainda não foi preso o motorista que matou 6 pessoas atropeladas em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce. As vítimas foram enterradas no cemitério municipal de Belo Oriente. Emocionados, os parentes não quiseram gravar entrevista. As 6 pessoas, 1 homem e 5 mulheres, foram atropeladas na última sexta-feira à noite, quando conversavam sentadas em um banco próximo à rodovia. Outras 2 pessoas que também estavam no local ficaram feridas. A destruição do veículo dá uma ideia da velocidade em que o motorista dirigia ao causar o acidente. Testemunhas contam que após uma ultrapassagem em local proibido, ele saiu da pista. Segundo testemunhas do veículo, né, pegou as vítimas que estavam sentadas à beira da rodovia e infelizmente fizemos o isolamento do local, né, para aguardar o trabalho da perícia. Os 4 passageiros do carro também se feriram. Eles foram abandonados pelo motorista. Nilton Paiva da Silva fugiu a pé sem prestar socorro. Ele já foi secretário de Obras de Belo Oriente e está sendo procurado pela polícia. Dentro do carro, 38. 150 em todas as... E a falta de fiscalização motivou um protesto logo após o enterro de vítimas. Manifestantes fecharam. Tem um quebra-mola. Você tá todo mundo aqui, ó.
das ruas Cláudio Manuel e Rio Grande do Norte. Gravemente ferido e foi encaminhado. O tráfego foi bloqueado. A van perder o controle da direção em uma rodovia no sul de Minas. O acidente na BR-381, próximo a Três Corações, no sul de Minas, deixou com o corpo de bombeiros. O motorista seguia sentido Belo Horizonte, São Paulo, e na altura do quilômetro 751 teria perdido o controle da direção. Equipes dos bombeiros e da concessionária que administra a via ajudaram no socorro das vítimas, mas nenhuma delas se feriu gravemente. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, onde foram atendidos e liberados. Encontrado neste fim de semana o corpo do adolescente de 16 anos que se afogou no rio Jequitinhonha, em Almenara, no Vale do Mucuri. Alan Chaves Meira estava a 10 quilômetros do local do afogamento. O acidente foi na última quinta-feira, quando o jovem tentou atravessar o rio a nado e foi levado pela correnteza. Ele estava acompanhado de um colega que sabia nadar e tentou ajudá-lo, mas não conseguiu. A ponte está totalmente interditada desde a semana passada, quando duas carretas bitrens carregadas com pedras de granito passaram ao mesmo tempo no local e abalaram parte da estrutura de sustentação. A seguir, adolescente é suspeito de agredir mulher no sul de Minas. E ainda futebol, com a novidade no Cruzeiro e o possível substituto de Tardelli. Agora, 2 minutos para 7, a gente volta já já. Euroblazer, em alto estilo para sua viagem internacional. Aqui você encontra tudo em roupas para neve, com gosto e qualidade, estilo e sofisticação. Botas, sobretudo, jaquetas, capas, conjuntos térmicos, gorros e luvas. Leve em sua bagagem o estilo Euroblazer. Em 3 endereços, 3262-0364. Euroblazer. Polimic, os melhores cursos técnicos: eletrônica, eletrotécnica, eventos, informática, mecânica automotiva, mecânica industrial, mecatrônica e química. Polimic, dimensão maior no ensino técnico. 3422-4405. Ponto M, conceito e moda exclusiva para o homem. Agora também no Monte Carmo Shopping Betim. O ano novo já chegou nas Óticas Diniz. Aproveitando esse clima de festa e renovação, nada melhor do que começar o ano de óculos novos. Pensando nisso, nós preparamos uma promoção imperdível para você. Toda a loja com até 70% de desconto. É a tradicional queima de estoque das Óticas Diniz. Produtos de qualidade com preços acessíveis você só encontra aqui. Comece o ano mais feliz nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas da América Latina. Uma mulher de 44 anos foi assassinada dentro da própria casa. O principal suspeito é o ex-namorado, que a vítima já havia denunciado por agressão. A Neni Rodrigues dos Santos, de 44 anos, foi encontrada morta no banheiro da casa onde morava com o filho. A vítima estava sozinha quando teria sido surpreendida pelo ex-namorado. Ela foi morta com golpes de marreta na cabeça. Eu só sei que ela está morta lá dentro, lá no banheiro da casa dela, lá com a cabeça toda estourada de marretada. Foi um covarde, rapaz. O que eu fiz com ela foi uma covardia. Hélio Pereira, suspeito de cometer o crime, estava separado da vítima há 4 meses. O homem que está foragido não teria aceitado anos. Nesse período foram várias discussões e uma denúncia feita pela vítima à polícia por agressões. Tem mais de 90 dias que deu uma queixa, falou que ia mandar intimar o cara, ia levar o cara à delegacia. Os vizinhos que acompanharam o trabalho. Realmente, perdi até a fala a hora que eu fiquei sabendo.
Era só coisas boas. E um adolescente de Guaxupé, no sul do estado. Uma mulher de 26 anos foi atacada por um adolescente de 16 no bairro Jardim Vera Cruz, em Guaxupé, durante a tarde de domingo. Segundo a Polícia Militar, o adolescente teria ido até o local e atacado Nayara Zeituni com um golpe de facão no pescoço. Após a agressão, o jovem fugiu do local. A vítima precisou ser encaminhada para o pronto-socorro da cidade e seu estado de saúde é considerado grave. A polícia realizou rastreamento, mas não localizou o agressor. De acordo com a PM, ainda não há informações sobre os motivos da tentativa de homicídio. Um sargento da Polícia Militar foi morto durante um assalto em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O corpo do sargento Carlos Augusto dos Reis, de 44 anos, foi sepultado no fim da tarde de hoje em Juiz de Fora. Ele foi atingido por 3 tiros na madrugada de domingo após ser assaltado. De acordo com informações da PM, o sargento estava em uma moto na zona sul da cidade quando foi abordado pelos criminosos que estavam em outra moto. Eles perceberam que o policial estava armado e dispararam várias vezes contra a vítima. Carlos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. 4 pessoas são suspeitas de envolvimento no crime. E foi sepultado hoje em Sabará o policial civil assassinado durante uma tentativa de assalto durante uma festa de noivado na capital. Os 4 suspeitos de cometer o crime ainda são procurados pela polícia. O que era para ser uma noite de comemoração terminou em tragédia. O policial civil Wilber Vinícius da Silva, de 30 anos, foi morto durante um assalto na casa dele pouco depois da festa de noivado da irmã. De acordo com a Polícia Militar, a festa já havia acabado quando 4 homens surpreenderam o policial já do lado de fora da casa. Os bandidos queriam roubar o carro dele. O Wilber disse que pegaria as chaves que estavam no quarto. 3 dos criminosos o seguiram para dentro da residência. Foi quando o policial sacou uma arma e começou a atirar. Durante a troca de tiros, a irmã do policial e o primo dele também foram atingidos. O Wilber chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os vizinhos têm medo de falar, mas admitem que o local é perigoso. Tem noite que a gente acorda de madrugada e escuta até tiro, assim, longe. A gente está um pouco preocupada com isso aqui nessa rua, viu? Mas não tem costume de ter assalto ou não? É o que mais tem por aqui? Você anda aqui na rua, eles puxam seu olho. Nós não refém dos bandidos, né? Infelizmente. E aqui ninguém ouviu nada? Se ouviu, não sei. Eu sei que lá em casa ninguém ouviu. Eu não vi nada, nós não vimos nada. Uma testemunha disse que um dos bandidos também foi atingido, mas todos fugiram. Policiais civis passaram o domingo dando apoio à família. A PM continua as buscas pelos assassinos. As outras 2 vítimas do crime estão internadas em estado estável no Hospital João 23. E agora, futebol. Com a saída do ídolo Diego Tardelli, uma vaga está em aberto no ataque do time alvinegro. A repórter Gisele Ramos foi à Cidade do Galo para saber quem será o novo titular da equipe. Dava para imaginar começar 2015 sem Tardelli? Imaginava, né? Porque nós somos do meio, é uma coisa muito natural. Levir e Tardelli conviveram durante 9 meses e apesar da amizade, o técnico não lamenta a saída do camisa 9. Para ele, o que fica são as boas lembranças. 2 gols contra a Argentina, aí ele fez gols decisivos contra o Cruzeiro. O espaço, que por enquanto está vazio, precisa ser preenchido. Seria com uma nova contratação? Não, a princípio ninguém. Eu acho melhor o time se estabilizar na parte financeira. Para Levir, a solução está dentro do próprio time. Aqui mesmo no elenco nós temos condições de fechar essa saída do Tardelli. Porque muitos jogadores precisam de uma sequência também. Enquanto as opções vão sendo testadas, na cabeça do torcedor fica a esperança de, quem sabe, surgir um novo ídolo e poder viver um ano mágico, como foi em 2013 e 2014. E o Cruzeiro confirmou a contratação do 6º reforço para a temporada. O novo jogador celeste é De Arrascaeta, revelação uruguaia de 20 anos.
De Arrascaeta é considerado uma joia uruguaia, com 20 anos e um futebol de muita velocidade e habilidade atuando pelo defensor. O meia atraiu olhares de vários clubes. Enquanto o jogador era dado como nome certo no Internacional, a diretoria cruzeirense agiu rápido. Foi ao Uruguai para fechar negócio. Muito boa a contratação, vai dar certo no Cruzeiro. Um atacante veloz, deu muito trabalho pra gente na Libertadores do ano passado. É uma peça que o Cruzeiro achou que vai encaixar muito bem no time aí, que vai dar muita sorte pro Cruzeiro esse ano aí. O Cruzeiro investiu 4 milhões de euros para ficar com 50% dos direitos do uruguaio. Pagamento à vista, e isso fez a diferença na disputa com o Internacional, que queria pagar a quantia parcelada. De Arrascaeta chega em Belo Horizonte nesta quarta-feira e vai assinar um contrato por 5 temporadas. O meia chega para substituir Ricardo Goulart, negociado ao Guangzhou Evergrande da China. Pelo que eu me lembro dele jogar, ele é tão habilidoso quanto ele, e mais veloz. Difícil, né? Isso a gente só vai saber em campo, né? Porque o Ricardo Goulart deu muita alegria pra gente. Quem também deve ser anunciado oficialmente é o atacante colombiano Riascos, que já fez, inclusive, exames em Belo Horizonte. O lateral chileno Mena também pode ser contratado nos próximos dias. Outro semestre por causa de uma cirurgia no joelho. Porque meu bisavô... Boa noite, Camila, tudo bem? Olha... Que vai terminar nesse padrão que a gente... Menos olhar para o Londrina e falar, poxa, tá aí o nosso representante na Londrina, agora é o melhor time do Brasil, já que o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Quer dizer, olha, quando você tem um encontro de jogadores de times pequenos, como Londrina, contra times muito grandes, como o Cruzeiro, é natural que os jogadores do time menor se esforcem mais, corram mais e deem a vida num jogo desse que não vale nada. Para mostrar serviço para eles. Isso, agora, como um todo, olhando, movimentação e tal, evidentemente o Marcelo vai ter problema, né, Camila? Porque o Marcelo Oliveira perdeu jogadores pontuais e de muita qualidade. Contratou, mas até adaptar é um trabalho árduo, mas o Marcelo é competente e vai acertar isso aí, não tenho dúvida. Agora a gente viu aí na reportagem a chegada do De Arrascaeta. Qual que é a sua expectativa em relação a ele? Olha, na Libertadores, quando ele atuou, principalmente contra o Cruzeiro, nós destacávamos aqui sempre, aliás, não digo só contra o Cruzeiro, na chave, em todos os jogos, nós destacávamos o trabalho do De Arrascaeta. Foi comentado que teria uma transferência para a Europa, coisa que não aconteceu, e aí agora o Cruzeiro foi lá e buscou. Um jogador de pouca idade, de muita bola, e que o Cruzeiro não despendeu tanto dinheiro assim para contratar. Acho que foi a melhor contratação do Cruzeiro até aqui. Everton, falando um pouquinho da Copa São Paulo, você lamenta a derrota do Cruzeiro? É de se lamentar? Não? Olha, mais uma vez, não dá para lamentar, Camila, pelo seguinte. Para quem acompanha a base, sabe o trabalho que é feito no Vitória. O Vitória revelou grandes jogadores, inclusive de reconhecimento mundial. Não dá para enumerar, porque não tem tempo para isso, mas o Vitória é um clube formador. Tirou o Atlético de uma Copa do Brasil aqui também, de categorias de base, então perdeu para um bom time. Mas não dá para lamentar. É importante ganhar na base, mas muito mais importante é a revelação. Agora, em relação ao Atlético, na sua opinião, quem que vai fazer a função do Tardelli, Everton? Camila, a gente olha para o Santos, por exemplo, e vê o Santos revelar grandes jogadores. Nossa, os meninos da Vila. Vamos dar chance para os meninos aqui também. Que tal experimentar o Dodô, que tem as mesmas características, que entrou bem quando foi chamado. Está na hora de acreditar, está na hora de apostar na meninada da base. E ela existe, é para isso. Revelou, grandes jogadores saíram da base. Eu acho que o Dodô pode ser uma peça. Vamos esperar, né, para ver. Obrigada pela sua participação, Everton. Até mais. Tchau, tchau. A seguir, Minas e outros estados do país sofrem corte de energia. E ainda, BH se prepara para receber 1,5 milhão de foliões. Agora, 7h11, a gente volta já já.
Se sensibilizar com os sons da natureza. Descobrir o prazer de compartilhar segredos. A emoção de reconhecer quem você ama apenas pela voz. Escute o lado bom da vida. Telex, feita para você. Venha nos visitar e garanta 20% de desconto na troca do aparelho auditivo antigo por um novo. Aparelhos auditivos com alta tecnologia. Telex, soluções auditivas. Informações 3273-8352. Agora é oficial. BH é a melhor capital do Brasil, diz a pesquisa nacional. BH é a melhor capital do Brasil porque o seu IPTU está transformando nossa cidade. Hoje já temos mais de 100 em um mês. Mais de 50 unidades de saúde foram construídas ou ampliadas. E agora, os pacientes já podem retirar os resultados de seus exames pela internet. O MOVE já transporta 500 mil passageiros por dia. Estamos fazendo o maior programa de obras da nossa história. Tá vendo? É você quem faz de BH a melhor capital do Brasil. Por isso é muito importante a sua contribuição. Pague o seu IPTU em dia. E lembre-se, pagando até 20 de janeiro, você tem 7% de desconto. Prefeitura de Belo Horizonte. Não para de trabalhar por você. Um avião da Azul Linhas Aéreas que decolou de Confins precisou fazer um pouso forçado na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. O voo tinha como destino o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e transportava 113 pessoas. Entre os passageiros estava o deputado federal Júlio Delgado, do PSB. De acordo com o parlamentar, o sistema de freios da aeronave teve uma pane e o piloto teve de pousar na base aérea de Canoas, que tem uma pista maior. Foram 3 tentativas de pouso em Porto Alegre sem sucesso. Em nota, a Azul informou que o voo 4111 precisou alterar a rota para Canoas por conta de um problema de ordem técnica. Os passageiros foram levados de ônibus para o terminal em Porto Alegre. A Prefeitura de Belo Horizonte reabriu a licitação para o serviço de segurança armada nas estações do MOVE. Na última semana, a BH Trans havia adiado o processo devido aos esclarecimentos e impugnações que deveriam ser respondidos às empresas concorrentes. A entrega das propostas e abertura dos envelopes teve a data definida para o dia 2 de fevereiro. A licitação vai contratar 45 postos de vigilância com atuação de 90 profissionais armados no sistema de transporte. O novo edital está disponível no site da BH Trans. Moradores de Esmeraldas interditaram as rodovias que dão acesso à cidade hoje. O grupo reclama cobra melhorias em outros serviços públicos. Cerca de 50 moradores interditaram a MG 432, que liga Esmeraldas, na região metropolitana, à BR-040, saída para Belo Horizonte e Brasília. A principal reclamação dos manifestantes é o fornecimento de água, já que 7 bairros estariam sem o recurso há mais de um mês, deixando 5 mil moradores prejudicados. Está passando o ar, mas não passa água nas caixas d'água. Quanto tempo sem água já? Já tem 33 dias. Para interditar o trânsito, os moradores colocaram objetos na via e atearam fogo. A manifestação começou na madrugada desta segunda-feira e provocou 10 quilômetros de congestionamento nos 2 sentidos. A Polícia Militar acompanhou tudo de perto e conseguiu negociar liberações a cada 5 minutos. Está acontecendo uma reunião agora na sede do batalhão aqui Esmeraldas, com representantes da Copasa, representantes dos manifestantes, para chegar a um acordo para a total liberação da pista. Além da falta d'água, os moradores de 7 bairros reclamam de outros serviços públicos, como o fornecimento de energia elétrica e o transporte público. 12,60, aumento de 70 centavos nessa passagem que já era cara, 5,45. Não faz sentido para a gente que mora aqui, ó. 1h30 daqui no metrô, pagar 6,30. Ruas emburacadas, sem água, falta energia, entendeu? Quem foi pego de surpresa e acabou parado na rodovia teve que ter muita paciência. Deu de 6 horas da manhã parado aqui. Complicado, né? Acaba perdendo um dia de trabalho. Com certeza, tanto prejudica eu que nem o patrão também. Tem mais de 30 dias que algumas regiões aí tá sem água, né? Tá certo, o protesto tá certo, mas eu acho que deveria fazer de frente à Copasa, né? Tem isso também, né?
Em nota, a Prefeitura de Esmeraldas afirmou que abaixo-assinado entregue durante a reunião com os manifestantes será encaminhado ao Governo do Estado, à Copasa, ao DER, à CEMIG e ao Ministério Público. O órgão também afirmou que a Copasa se comprometeu a enviar 4 caminhões-pipa para atender a população. Já a empresa responsável pelo transporte público intermunicipal irá fazer um estudo para colocar mais horários e renovar a frota. E a CEMIG confirmou que houve um corte de energia hoje em Minas Gerais e outros estados brasileiros. E para conversar com a gente sobre essa falta de luz no país, eu vou receber aqui o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Camila. Pois é, o que provocou esse corte de energia, Lindenberg? Camila, eu conversei agora à tarde com vários diretores da CEMIG. O que houve foi o seguinte, um pico de energia muito forte, por volta de 3 horas da tarde. O sistema não suportava essa demanda e o operador nacional do sistema elétrico, o ONS, determinou que companhias elétricas de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, etc., suspendessem o corte. Então, em Minas Gerais aconteceu isso. Durante 30 minutos, várias regiões de Belo Horizonte e do interior do estado ficaram sem energia elétrica. Dá para saber qual foi a dimensão desse corte? O corte foi de 400 watts. O que quer dizer isso? Quer dizer que é energia suficiente para abastecer uma cidade 3 vezes o tamanho de Juiz de Fora. Uma população de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, pelo menos. Quais foram os lugares afetados? Não houve um lugar determinado. Foi parte de Belo Horizonte, várias cidades do interior do estado. Foram assim, localizados alguns pontos e eles armaram para aguentar a demanda para o sistema de segurança. Agora, tem sido comuns no país esses cortes? É pela primeira vez, desde 2001, um corte desse tamanho, nessa extensão. No total de 3.000 megawatts. É um corte muito grande. Foi um apagão que houve, porém, um apagão determinado pelo sistema controlador. Então, não foi uma coisa assim, um pico de demanda, para o sistema de segurança, a ONS mandou desligar em vários estados e com isso estabilizou a oferta e a demanda. De qualquer forma, todo mundo fica sempre com medo, né, Lindenberg? Mas estranho que até agora a CEMIG não ter divulgado as cidades e os lugares afetados pelo corte de energia. Obrigada, viu, Lindenberg, pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Belo Horizonte se prepara para o maior carnaval da história. 1,5 milhão de foliões são esperados nas ruas da cidade. Os 3 amigos já estão em ritmo de carnaval. Este ano, a folia promete ser em Belo Horizonte, cidade onde moram. A decisão de não viajar foi tomada depois de ver as imagens de ruas lotadas em clima de pura animação sob o comando de blocos caricatos. São muitos bloquinhos, né? Um carnaval de rua mesmo, então vários bairros estão promovendo blocos de rua, promovendo um carnaval diferente do que a gente estava acostumado a ver aqui em Belo Horizonte. E acho que isso que está atraindo o público a ficar em Belo Horizonte e até mesmo sair de outros estados, outras cidades para vir para cá. A fama do carnaval em terras mineiras promete atrair amigos de outros estados. Tem amigo de fora que está vindo também, tem amiga nossa que é de Recife que está deixando de ir para lá para ficar aqui, sendo que é um dos melhores carnavais do Brasil. Então, a expectativa é a melhor. Reviravolta também nesta agência, que pela primeira vez aposta em pacotes de viagem para o carnaval na capital mineira. A expectativa é aumentar o movimento em até 30%, com foliões principalmente do Rio de Janeiro e da Bahia. A estratégia é oferecer preços mais econômicos. O pacote por 5 dias com hotel e café da manhã sai por R$ 490. Além de estarmos oferecendo um produto, um carnaval bom, a gente está com preços muito competitivos o destino. Aquecimento levado a sério para fazer bonito no grande dia, da bateria ao gingado. Além dos blocos, haverá desfile de escolas de samba. É bloco na rua, é muita festa, muita alegria, tudo de bom que está tendo aqui agora. Tem cachaça mineira, tem comida boa, tem samba no pé, tem samba de raiz, vem pra cá. BH tá demais, hein? Nós ficamos por aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã.